Você sabia que um dos ensinamentos mais famosos da história judaica, aquilo que é odioso para você, não faça ao seu próximo, foi dito por um homem que viveu antes de Yeshua, e que influenciou toda uma geração de sábios, inclusive o mestre de Paulo? Esse homem era Hileu, também conhecido como Hileu, o Ancião. Ele foi uma das figuras mais respeitadas do judaísmo do período do Segundo Templo, e suas palavras continuam ecoando em livros, sinagogas, universidades e até mesmo em corações sinceros, que buscam viver pela ética da compaixão e da justiça. Antes de mergulharmos nesse verdadeiro oceano de sabedoria, que é o legado de Hileu, quero agradecer do fundo do coração a todos que já são membros do canal. O apoio de vocês é essencial para continuarmos trazendo conteúdos como este, que aprofundam a fé, despertam o pensamento e fortalecem nossa conexão com as raízes bíblicas e judaicas. E se você ainda não é membro, aproveite agora mesmo para participar. Com apenas R$ 4,99 por mês, você concorre a sorteios incríveis, camisetas com nomes em hebraico, menorás, estrela de Davi, livros especiais, cursos de hebraico e muito mais. Quanto maior o seu grau como membro, mais chances você tem de ganhar. E claro, veja se continua inscrito no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem também ama sabedoria bíblica. Hileu nasceu na Babilônia, em torno do século I a.C., e se mudou para Jerusalém com um desejo profundo de estudar a Torá. Ele pertencia à tribo de Levi e desceu de uma linhagem sacerdotal, mas foi sua humildade e determinação que o tornaram uma das figuras mais importantes da tradição rabínica. Conta-se que ele viveu na mais extrema pobreza em sua juventude. Há uma famosa história registrada no Talmud sobre como Hileu, sem dinheiro, propagada entrada na escola de Saimai of Thalia, subiu até o telhado e ouviu a aula pela claraboia, mesmo em meio à neve. Ele foi encontrado inconsciente, quase congelado, mas o rabino reconheceu sua dedicação e permitiu que ele estudasse sem pagar. Essa história é frequentemente contada nas escolas judaicas para mostrar que onde há vontade, o caminho se abre. Esse espírito de busca e humildade moldou toda a vida de Hileu. Ele ficou conhecido como alguém que não apenas conhecia a Torá profundamente, mas que sabia. Um de seus princípios centrais era: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for somente por mim, o que sou? E se não for agora, quando? Essa frase, profunda e prática ao mesmo tempo, mostra a essência do pensamento de Hileu: responsabilidade pessoal, equilíbrio entre o cuidado com o outro e consigo mesmo, e a urgência em agir com sabedoria no tempo presente. Outra frase marcante de Hileu é: aquele que deseja fama, perde o nome. Aquele que não aumenta o saber, diminui. Aquele que não aprende, merece a morte. E aquele que usa a coroa da Torá como escudo para si mesmo, perecerá. Aqui vemos sua crítica à arrogância espiritual. Hileu via a Torá não como um troféu, mas como uma responsabilidade. Conhecimento não deveria ser um título, mas uma missão. Ser sábio, para ele, era servir com mais humildade, não se exaltar sobre os outros. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo Hileu e sua sabedoria é a famosa história do gentil, que procurou Hileu e Shammai. Ele pediu para ser convertido ao judaísmo, mas queria aprender toda a Torá enquanto estivesse em pé sobre um só pé. Shammai o expulsou. Mas Hileu respondeu: aquilo que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Agora vá e estude. Essa frase se tornou um dos pilares da ética judaica e inspirou até mesmo Yeshua, que ensinou: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhes também vós. Ambos refletem o espírito da justiça compassiva, da empatia e da equidade. Hileu também tinha uma maneira muito peculiar de conduzir debates. Ele era famoso por ouvir os argumentos dos outros com paciência e só depois expressava sua opinião. Isso o diferenciava de muitos outros sábios da época, que gostavam de vencer disputas e se impor. Hileu, ao contrário, acreditava que a verdade se revela mais pela escuta do que pelo grito. Ele dizia: quem aumenta a sabedoria, aumenta a paz. E que diferença isso faria em nossos dias, não é? Num tempo de polarizações e discussões inflamadas. O espírito de Hileu nos convida a desacelerar, a ouvir, a refletir e a agir com justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Essa sabedoria silenciosa é a mais duradoura. Não por acaso, o neto de Hileu foi ninguém menos que Gamaliel. Sim, aquele Gamaliel que aparece no livro de Atos, orientando o Sinédrio a não atacar os seguidores de Yeshua, dizendo: se esta obra é dos homens, se desfará. Mas se for de Deus, vocês não poderão detê-la. Essa postura equilibrada e sábia de Gamaliel foi herdada diretamente do espírito de Hileu. E não podemos esquecer
que Gamaliel foi mestre de Shaal, que por sua vez difundiu os ensinamentos do Messias aos gentios. Veja como os fios da história se entrelaçam. A escola de pensamento de Hillel ficou conhecida como Beit Hillel e era tradicionalmente mais branda e inclusiva que a escola rival Beit Shammai, que era mais rigorosa e legalista. Por séculos, os rabinos debateram suas posições e, em muitos casos, a casa de Hillel foi considerada a mais adequada para a vida prática. Isso porque Hillel ensinava que o amor pela criação deveria estar acima da rigidez. Ele dizia: seja dos discípulos de Arão, ame a paz, busque a paz, ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Esse ensinamento é revelador. Para Hillel, aproximar as pessoas da Torá não era uma questão de imposição, mas de compaixão. Ele reconhecia que o caminho espiritual exige paciência e empatia. Ele via cada pessoa como uma centelha divina, merecedora de ser conduzida à luz da verdade com respeito e amor. Outro ponto interessante é que Hillel também refletia sobre o tempo. Ele dizia: não diga quando eu tiver tempo, estudarei, pois talvez você nunca tenha tempo. Essa reflexão toca em um ponto essencial da vida espiritual. A urgência da busca não é para amanhã, é para agora. Quem espera demais para crescer, muitas vezes permanece no mesmo lugar a vida toda. Hillel era um incentivador do movimento interior, do progresso constante da alma. Há outro dito dele que toca no coração da responsabilidade comunitária: em um lugar onde não há homens, seja você um. Essa frase é um chamado à ação, à coragem, ao compromisso de se levantar quando ninguém mais se levanta. É uma frase que inspirou líderes, profetas, reformadores e pessoas simples ao longo dos séculos. E não pense que Hillel era apenas teórico. Ele vivia o que ensinava. Era gentil até com os que o provocavam. Conta-se que 2 homens apostaram entre si se conseguiriam fazer Hillel perder a paciência. Um deles tentou provocá-lo com perguntas absurdas em momentos inoportunos. Hillel ouviu todas com calma, respondeu serenamente, e no fim disse: vale a pena que muitos como você percam dinheiro, para que a paciência de Hillel não seja abalada. Que resposta! Hillel nos ensina que o verdadeiro domínio não é sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Ele era um exemplo vivo de que a grandeza espiritual está na mansidão, na firmeza silenciosa, na luz que não precisa gritar para iluminar. Tudo isso nos mostra por que Hillel é considerado um dos maiores sábios da história judaica. Sua influência atravessou gerações, moldou mestres como Gamaliel e preparou o terreno para a chegada de Yeshua, que ensinou valores muito próximos aos seus. Se você chegou até aqui, é porque valoriza esse tipo de sabedoria que nos transforma por dentro. Por isso, mais uma vez, quero te lembrar, torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Você estará apoiando diretamente esse conteúdo e ainda poderá participar dos nossos sorteios incríveis, camisetas com nomes em hebraico, menorás, Estrela de Davi, livros especiais, cursos de hebraico e muito mais. E quanto maior seu nível de apoio, mais chances de ganhar. Além disso, veja se sua inscrição no canal está ativa a menos. Isso é muito importante para receber nossos vídeos e participar dos sorteios. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também ama a sabedoria de Israel. Deixe seu comentário aqui embaixo com a frase ou ensinamento de Hillel que mais mexeu com você. Deixe seu gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e espalhe essa mensagem de fé, paciência e sabedoria. Receba o nosso abraço e o nosso shalom. E mais uma vez, não se esqueça, considere se tornar membro do canal. Você nos ajuda a crescer e ainda colhe bênçãos junto com a comunidade. Que a sabedoria dele continue iluminando os nossos caminhos, hoje e sempre.